Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vim trazer para você que é profissional de Pilates, que já trabalha com método, essa grande oportunidade de você realmente se dar conta de que existe um outro nicho, um novo nicho de mercado que se chama Pilates para crianças. Eu, Vânia Dalbello, sou criadora do método Pilates for Kids e já trabalho com crianças em torno de 5 anos. Então, toda essa minha bagagem, todo esse tempo de trabalho fez com que eu conseguisse passar para vocês o que é importante, o que vocês devem sim trabalhar nas crianças. E hoje, então, uma das dúvidas e dos desejos das pessoas é saber se elas devem ou não ensinar os princípios básicos do método. Então, como você já é profissional da área, já conhece os próprios princípios e sabe da importância que eles são, sabe também que se eles não estiverem introduzidos nas suas aulas, não é considerado Pilates, né? Então pode ser considerado qualquer outra atividade física, mas se não estiver os próprios princípios, não é considerado uma aula de Pilates. Para criança não é muito diferente do que a gente entende como adulto, né? Então é importante você sim trabalhar os princípios básicos com as crianças. A gente sabe que os princípios básicos que a gente trabalha nos adultos são respiração, controle, concentração, fluidez, precisão e centro de força, que também é conhecido como ativação de powerhouse. Quando a gente vai falar com criança, e você que está interessado em começar a trabalhar com criança, a gente tem que fazer a criança entender que, assim como qualquer outra atividade que ela faça, qualquer outro exercício, qualquer outra modalidade de exercício que ela for fazer, existe algumas regras. E o método, né, ele também existe essas regras. E aí você pode apresentar para a criança os princípios como sendo as regras do Pilates Kids, né? As regras do Pilates para as crianças. E o que seria importante a gente trazer para a criança? O que seria importante ensinar para a criança que está começando a trabalhar? Então, eu tenho alguns princípios que eu gosto muito e eu vou passar para vocês, então, quais que eu gosto de trabalhar e como que eu gosto de trabalhar, tá? Então, primeiramente, eu gosto muito de trabalhar e de fazer a criança entender a questão da respiração. Nós sabemos o quanto a respiração é importante, o quanto a gente às vezes não valoriza, porque é algo que a gente já nasce fazendo, né? Então a gente já nasce respirando, é o primeiro ato, né? Do bebê é a respiração. Então, às vezes a gente não se dá conta do quanto é importante a gente ensinar, o quanto uma criança vai entender sim se a gente ensinar o que é uma respiração da maneira correta, da maneira que deve ser ensinado às crianças. A gente sabe que nem todas as crianças vão entender o que é uma inspiração, uma expiração, mas se a gente trazer isso para uma forma lúdica, uma forma concreta deles entenderem, é muito mais fácil deles terem a noção do que é uma respiração, de como ela deve ser feita e de como ela é importante no método, né? Então, quando eu vou falar isso para as crianças, eu gosto muito de dizer para elas que a própria respiração já começou a acontecer na vida delas desde o momento que elas nasceram e que elas passam a vida inteira e todo dia e toda noite e todos os momentos respirando, porque sem a respiração nós morreríamos. E isso às vezes, por mais óbvio que pareça ser, às vezes isso acaba, as crianças ficam olhando, bah, é verdade, não tinha me dado conta, nunca pensei nisso, né? Então, é importante a gente trazer que isso é algo normal, que é cotidiano, porém que às vezes a gente não ensina da maneira correta, né? Então a gente pode mostrar para as crianças qual é a maneira que a maioria das pessoas respira, que é uma respiração sem ter muito a ativação, principalmente dos músculos, e sem fazer uma inspiração profunda. E que, diferentemente do método, né, que tem que ser uma respiração um pouco mais profunda, fazer com que o ar entre então todo o pulmão da criança e assim ela solte o ar normalmente. Então, quando eu vou fazer isso, eu gosto muito de mostrar para a criança essa parte concreta. Então, uma das coisas que é importante você fazer a criança entender é como que é esse movimento, o que é essa inspiração, o que é essa expiração, né? Então, fazer a criança às vezes encher um balão, fazer a criança colocar as mãos no pulmão do colega e sentir a própria respiração, sentir os pulmões encherem, sentir os pulmões esvaziarem quando ele coloca as mãozinhas
nas costas do colega e sente essa inspiração e essa expiração. Então, a criança vai começar a entender melhor o que realmente é essa respiração e o quanto ela é importante. E aí você pode dizer para ela que a respiração é muito importante em todos os momentos, principalmente quando a gente for fazer os exercícios do método, porque é como se fosse um combustível, né? É como se fosse um combustível melhor, uma água melhor, para que realmente o corpo responda, realmente o corpo faça aquilo que precisa, né? Então, eu gosto de dizer para as crianças, né? Como é que tu explica quando tu tem uma troca gasosa melhor das células, né? Quando tu oxigena melhor as células, tu oxigena melhor a musculatura. Como tu explica isso para a criança, né? Então, eu gosto de dizer para as crianças assim, ó, é como se a gente fosse tomar uma água e essa água ela não tivesse 100% limpa. Ela tivesse uma água um pouco mais suja, sabe? Quando a gente mexe a água. E aí a criança começa a entender o que é essa. Não é uma água limpa, não é uma água boa, né? Que é quando e diferente de quando a criança toma aquela água boa, que ela diz: "Ai, que água gostosa, como ela tá limpinha, transparente", que é o certo. Porém, às vezes a gente sabe que às vezes o certo não acontece. Então você faz esse comparativo de que uma respiração mais profunda é como se fosse uma água mais limpa, em que realmente é mais benéfica para o corpo da criança, é melhor para o corpo dela, ela desenvolve isso melhor. Então, isso é importante falar, é importante mostrar, é importante fazer com que a criança experimente exercícios que façam a respiração, né? Então, quando eu falo de encher o balão, você pede para a criança, então, soprar, né? Fazer com que o ar entre dentro do balão e ela consiga entender que é como se fosse o pulmão dela, né? Quando você coloca o ar para dentro do balão, é como se quando a gente inspirasse, colocasse ar dentro do pulmão, ele infla, ele enche, né? E quando você solta o ar, é como se você soltasse a boca do balão, né? E o ar sai naturalmente. Isso se chama então a expiração. Então você pode mostrar de maneiras concretas o que é essa respiração, fazendo ela fazer, fazendo ela entender, né? Porque a gente só faz aquilo que a gente entende, não só a criança, mas como um adulto também. Quando a gente entende, realmente isso tem coerência, isso tem, é importante mesmo a criança entender, é importante mesmo eu entender, você começa a ver aquilo de outra forma, dando mais valor, dando mais importância, tentando fazer da melhor maneira possível, né? Então, gosto muito de trabalhar a respiração, aconselho que você trabalhe com as crianças a respiração, se caso ainda não está trabalhando, mas futuramente é importante a criança entender e ela já começar a fazer o método sabendo que existem essas regras, né? Então, a primeira delas que eu gosto de trazer é a respiração. Então, essa é uma maneira que eu gosto de explicar, de entrar fundo com a criança, mostrando a parte lúdica, fazendo ela se movimentar, fazendo ela fazer a respiração, dizendo para ela: inspira, enche o seu pulmão de ar, e aí solta o ar lentamente, deixa que o ar saia sozinho, né? Então, é importante sim nós trazer isso para ela. Depois da respiração, eu gosto de trabalhar muito a questão da fluidez. E é complicado, às vezes, você explicar para a criança o que é fluidez, né? A própria palavra já é complicado. Então, eu gosto de dizer que fluidez seria quando a gente faz um movimento ou vários movimentos que não são nem muito rápido, assim, daí eu digo, quando você sai correndo, fazendo as coisas rápido, de um lado pro outro, do lado pro outro, e nem algo que seja tão lento, tão devagar, que você tenha a sensação de, isso aqui é muito devagarinho, tá? Então, é um movimento mais natural, mais normal da pessoa, né? Então, isso eu gosto de levar muitas vezes até pra escola, e aí eu pergunto, né? O que é a fluidez? E às vezes eles falam, é algo que é fluido, que é uma planta. Então, vem várias coisas que eles acham que é fluidez. E aí você explica, né? Que a fluidez são movimentos que são fluidos, que eles não devem ser nem muito rápidos e nem muito devagar. E aí você faz eles fazerem esses movimentos, né? Eu gosto muito de começar fazendo eles muito rápidos, para eles entenderem o que é um movimento rápido, né? Então, às vezes eu digo, agora todo mundo vai saltar rápido, 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 corre pra lá, corre pra cá, corre pra lá, corre pra cá, para que eles entendam o que é um movimento rápido, né?
Depois você mostra o que que é um movimento lento, muito lento. E aí você pode às vezes até comparar. Ah, você já viu uma tartaruga se mexendo? Ela vai muito devagar, um jabuti, né? Às vezes até animais que são mais devagar, né? Às vezes lesmas são uma das coisas que as crianças falam. Ah, a lesma é bem devagarinho, né? Caranguejo, caramujo, né? Então, não o caranguejo, né? O caramujo, eles falam. E aí você consegue mostrar para eles o que que é um movimento lento, bem devagar, né? E aí você também faz eles fazerem um movimento bem lento, quase parando, para depois você fazer eles entender que não pode ser nem tão rápido como eles fizeram e nem tão devagar como eles também estavam fazendo. Eles têm que estar de uma maneira que seja mais natural, mais fluido, mais normal. Então você pode mostrar, fazendo com que eles entendam que o movimento ele vai junto com a inspiração. Então, você lembra que a gente fez a respiração, que enchia bem o pulmão? Agora a gente então vai soltar o ar fazendo o movimento. E aí você vai fazer eles entenderem que o tempo do movimento é o tempo que eles têm de expiração, de quando eles soltam o ar. Então, é um pouco complicado, mas é algo que a gente vai treinando com a criança. Então você pede, agora a gente, lembra que a gente fez a respiração? Então vamos inspirar, enche bem o pulmão, tá? Então segura lá o ar lá dentro do pulmão, ok? E aí a gente vai fazer um movimento fluido. Então vai soltando e vai fazendo o movimento. Então você demonstra, faz a criança experimentar, sentir a maneira que ela realmente consegue perceber o que é um movimento realmente fluido, ok? Então, depois da fluidez, então eu gosto também de trabalhar a concentração. Hoje se torna cada vez mais difícil fazer a criança se concentrar. A gente está vivendo num mundo muito acelerado, com muita informação, com muita atenção das crianças. Elas querem aprender tudo, elas querem estar sabendo de estar em todos os lugares. Então, às vezes, o que falta muitas vezes é elas estarem concentradas. É aquele momento que ela realmente tem que estar atenta, concentrada naquilo que é preciso concentrar, né? Então, é concentrar, tendo várias informações ao mesmo tempo e ela ao mesmo tempo conseguir concentrar em uma delas e fazer ela entender e sentir o corpo. Então, não é nada fácil, não é. É bem complicado de ensinar a concentração para a criança, mas uma das coisas que eu gosto às vezes de fazer a criança tentar entender é quando você faz um jogo, quando você leva para a criança algum jogo que ela precisa estar concentrada, né? Então ela precisa estar concentrada na pessoa que está passando o jogo, precisa estar concentrada nela mesmo, no corpo dela, para que realmente ela execute aquilo que precisa. Então uma das coisas que eu gosto de fazer é brincar de vivo morto. Não sei se vocês já conhecem, mas é aquele atividade em que a gente diz viva, a pessoa fica de pé ou fica numa posição, e morto é quando ela fica agachado ou deitado ou sentado no calcanhar, né? Então eu gosto muito de trabalhar essa brincadeira e faço as crianças sentir o corpo dela. O que é estar morto, né? É quando o corpo está numa posição mais relaxada, mais flexionada, mais deitado, como realmente estivesse morto. E o que é vivo? É quando ele está em aptidão, que ele está pronto para fazer alguma coisa. Então ele realmente está atento àquilo que está acontecendo. E você começa a brincar de vivo, morto, e eles vão começar a entender e prestar atenção, porque você vai trocando, né? A brincadeira é fazer com que eles realmente, você fale vivo ou repita a palavra e eles errem. Em vez de eles ficarem vivos, eles acabam se agachando como se estivesse morto. E isso faz eles, então, prestarem atenção, né? E uma das técnicas que eu gosto de usar é pedir que outras pessoas, às vezes, falem. Porque tu diz assim, vocês têm que prestar atenção, estar concentrado no corpo de vocês, para que realmente ele esteja fazendo aquilo que precisa ser feito e naquilo que o professor for falando. Então, quando você fala vivo, morto, ele fica agacha, levanta, agacha, levanta. E aí tu pede para uma outra pessoa que não está na brincadeira falar.
E aí tu pega vários deles às vezes, porque às vezes eles não estão totalmente concentrados quando eles deveriam. Então, essa última aula que eu dei, eu pedi para outra professora vir e falar vivo, e alguns deles então ficaram de pé, né? E aí eu disse, pois é, mas quem que vocês tinham que prestar atenção? Era a voz de quem que vocês têm que se concentrar, né? Então você faz a criança entender o que é estar concentrado. É realmente estar concentrado no corpo, naquilo que eles têm que sentir do corpo deles, naquilo que eles têm que pensar no corpo deles e na ação que eles têm que executar. Então, às vezes é complicado de explicar para um adulto que dirá para uma criança, mas dessa maneira, levando a parte lúdica de uma forma muito mais recreativa, faz com que a criança realmente entenda o que é estar atenta, o que é estar concentrada naquilo que você precisa que ela esteja, né? Então ela começa a realmente entender o corpo, ela começa a sentir o corpo dela da melhor maneira que ela deveria e fazer com que ele responda aquilo que ela está estimulando para que ele faça, né? Então, isso é estar concentrado. Isso é concentrar o corpo, a mente e o espírito. Aquilo que Joseph já falava de contrologia, controlar o nosso corpo, né? Que é algo também que eu gosto de passar para eles, né? Que é o controle, né? Então, quando tu consegue controlar o teu corpo, né? Aquilo que precisa ser feito e o que tu tá pensando, né? Porque é difícil tu passar para criança o espírito ainda, né? Aquilo que realmente está internamente dela. Mas ela consegue sim, muitas vezes, entender o que é controlar aquilo que ela pensa com aquilo que ela executa, né? Então, como que eu faço isso? Por diversas vezes eu gosto de fazer um outro jogo em que eu gosto de dividir eles em duplas, né? Então, por exemplo, um aluno executa o movimento e o outro aluno observa, vê se ele está fazendo de acordo com aquilo que ele está falando. Por exemplo, ele pode dizer, agora eu vou estender o braço, e daqui a pouco ele não estende. Agora eu vou flexionar a perna, e daqui a pouco ele não flexiona. Então, ele não está conseguindo controlar o que ele pensa com o que ele executa. Então, é uma maneira também de fazer a criança prestar atenção, estar com ativação do corpo dela, atenta, né? Concentrada para ter o controle do corpo, para fazer um movimento conforme aquilo que às vezes a prof também vai falando. Ok, agora você vai trazer a perna estendida e olhar ver se ele realmente consegue entender o que é trazer uma perna estendida, ter controle do próprio corpo dele, o que é estendido, o que é flexionada. Então, isso é importante também fazer a criança entender, tá? E por fim, eu gosto sempre de deixar ativação de powerhouse e o centro de força no final, porque eu acredito ser o princípio um pouco mais, que demanda um pouco mais de entendimento, né? Ele precisa entender um pouco mais o corpo, ele precisa entender mais um pouco o porquê dos princípios, para aí você conseguir realmente passar a dimensão do que é uma ativação de powerhouse, né? Então, quando você explica para a criança que ela tem que tentar contrair principalmente o centro de força do corpo dela, primeiro que tu tem que ensinar o que é centro de força, né? Tu tem que dizer aonde é o centro de força, como que ela ativa o centro de força. Então não é muito fácil de ensinar, mas é possível. E é possível você ensinar assim de uma maneira que ela possa entender. Então uma das coisas que eu sempre gosto de mostrar para a criança, de dizer para ela, é que ela imagine, né, se o corpo dela, onde é o meio do corpo dela? Para ela pensar, onde é o centro do corpo dela? Por exemplo, a cabeça é uma extremidade, os pés são a outra extremidade. E aonde seria o meio do corpo? E aí, é muito fácil delas entenderem. Elas normalmente dizem aqui na barriga, prof, né? Na barriga. E aí você começa a dizer para ela, então, que quando a gente tem o centro de força, o centro do corpo dela mais fortalecido, é como se a gente tivesse mais protegida, quando a gente tivesse com o corpo realmente mais forte para fazer os outros movimentos e não se machucar. Então, você começa a mostrar para ela onde é o centro de força, mostra para ela como é importante manter esse centro de força ativo, né? Então, uma das coisas que eu às vezes gosto de levar é levar, por exemplo, algo que seja maleável, né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu gosto de mostrar para elas é, por exemplo, pegar alguma coisa que
que precise ter algo que segure para se manter em pé. Então, por exemplo, tu pegar como se fosse um fio, tá? E tu segurar ele inclinado, né? Ou algo que seja realmente concreto. Por exemplo, eu vou pegar aqui uma folha de papel que eu tenho aqui, tá? E é uma das maneiras que é legal de mostrar pra criança. Então, por exemplo, tu pega a folha de papel, né? E tu mostra pra criança. Ok, então imagine que aqui é o corpo de vocês, certo, pessoal? Então, aqui é a cabeça de vocês e aqui é os pezinhos de vocês. Onde é o centro? É no meio, eles vão gritar. Aí tu diz, ok, então seria aqui no meio, né? Porém, aqui, a gente entende que aqui deveria ter mais, como se tivesse algo que segure vocês. E isso que segura vocês é o próprio corpo de vocês, é os próprios músculos de vocês. Então, o que vocês têm que entender? Que se a gente segurar só em cima e embaixo e mexer, o corpo se torna muito mole, ó. E a gente consegue fazer movimentos, né? Porque o corpo está mole. Quando a gente tem algo que segura no meio desse corpo, então a gente mexe o corpo, né? Porém, a coluna e o centro ele está mais protegido, tá? E aí você começa a fazer a criança entender. Poxa, é verdade, isso é estar com ativação contraída, é powerhouse. Isso é o centro de força do corpo realmente firme. E aí você mostra para a criança o que é firme. É os próprios músculos que estão segurando o corpo dela. Então, as perninhas e aqui a direção do tronco e dos braços, eles conseguem se movimentar. Porém, eles não ficam totalmente mole e maleáveis se não tiver nada que segure, tá? Então, é uma maneira muito divertida, muito legal de mostrar. E aí, eu te aconselho também que desenhe a cabeça aqui da boneca, aqui as perninhas. Prepare essa aula quando você vai explicar para a criança, né? Faça uma boneca, às vezes até de próprio pano, né? Antigamente existia muito essas bonecas de pano, mas hoje já não tem muitas, né? Mas para que a criança entenda, que ela consiga manipular aquela boneca, que ela consiga entender que aquela boneca é como se fosse o corpo dela, ou aquele boneco, né? Porque a gente às vezes trabalha com meninos também. Aquele boneco, ele é o corpo nosso, né? Então, se a gente não tiver o centro de força, se o centro do corpo da criança não tiver fortalecido, é difícil de realmente ele estar protegido. E assim como eles são uma arvorezinha, né? Também é uma outra maneira que você pode explicar para a criança, como vocês são uma plantinha, uma arvorezinha que está em crescimento, qualquer peso que vocês usarem, uma mochila mais pesada ou carregar a mochila de uma maneira incorreta, faz com que essa plantinha ela vá para um dos lados. E é isso que às vezes acontece com a coluna de vocês, é aquilo que acontece com o corpo de vocês. E aí ele tende a crescer mais inclinado, que não é o correto, né? Então você explica, você mostra, você leva a coisas concretas. Essa da boneca é um exemplo que você pode utilizar. A da arvorezinha é outro exemplo que dá para utilizar. Então, você pode pegar uma plantinha, né, e fazer a criança entender, ó, se a gente amarrar um pezinho aqui desse lado dessa plantinha, o que vai acontecer? Ela cede, né? Então, você vai mostrando o quanto o corpo dela está em crescimento e precisa estar forte, precisa estar fortalecido para que ela se torne uma pessoa adulta, forte, que ela não tenha dores, que ela não tenha problemas, assim como a plantinha que ela quer também que cresça retinha. Então, é uma maneira lúdica, é uma maneira recreativa, criativa de fazer a criança entender o que é isso, né? O que é ativar, qual é a maneira. Porque se você chegar e disser para a criança, você vai contrair os abdominais, você vai contrair glúteo, você vai contrair períneo, transverso, é quase impossível que a criança entenda isso. E depois que você explicou para ela o que é, por que disso, o que seria essa ativação, quando o centro realmente está protegido, você então vai tentar ensinar ela, né, como contrair. E uma das coisas que eu gosto de ensinar é fazer com que a criança mantenha-se deitada e colocar então algum objeto no abdômen dela, na direção do umbigo, fazer com que ela faça aquele objeto afundar dentro da barriga dela, né? E ao mesmo tempo voltar ao normal, nunca passar, empurrar a barriga para cima, né? Porque a ativação de powerhouse sempre é a contração da musculatura. Então fazer a criança entender que ela não empurra o objeto para cima, ela só afunda, né? Como se ela puxasse ele para dentro. E aí você pode ir fazer a criança entendendo o que é isso, né?
essa contração do abdominal, né? Fazer ele afundar. Às vezes você pode colocar um bichinho no abdômen. Dependendo da idade da criança, você vai adequando, né, a realidade dela. Então, às vezes, tu não vai botar para uma criança de 12 anos, daqui a pouco algo muito infantil, né, um bichinho. Você pode colocar daqui a pouco uma bolinha murcha, você pode colocar um objeto para que ela entenda o que é essa contração, que afunde, né, que ela sinta o corpo contrair. Depois você mostra também o que é o períneo, o que é contrair o períneo. É quando ela segura o xixi, né? É quando ela tá com vontade de fazer xixi, ela segura, ela segura, ela segura. Depois quando ela vai fazer xixi, ela solta. Para que quando ela for fazer isso, ela comece a entender. Esse músculo que eu tô fazendo xixi é o músculo que a prof ensinou do Pilates. Que é quando eu faço xixi, eu solto aquele músculo para que o xixi saia. E quando eu tô segurando, eu tô muito apertada, é quando eu tô contraindo ele. Então você vai aos poucos explicando, passando para a criança a maneira com que realmente ela precisa ser trabalhada. Você também trabalha os glúteos, né? Como que ela contrai glúteo? Como tu ensina uma criança a contrair glúteo, né? Então, às vezes eu gosto de pedir para eles, ok, agora a gente vai botar, então, a mãozinha entre as nádegas, aí é o momento que eles começam a rir, né? Então, às vezes, a gente precisa transportar a criança daquilo que ela acha que é ridículo ou que de repente ela nunca fez, né? Porque às vezes elas nunca se tocaram, porque às vezes o pai diz que é feio, que não pode, mas a gente precisa se conhecer e de se conhecer de uma maneira mais saudável possível. E quando ela bota a mãozinha nas nádegas, que ela sente, né, os glúteos, né? E aí você fala o que é o bumbum, aperta o bumbum, aperta as nádegas, aperta os glúteos, para que ela entenda várias nomenclaturas que é usada e que isso é natural da criança, é natural de todas as pessoas, né? E aí ela vai realmente entender o que é contrair, né? Ela entende o que é apertar, né? Quando ela precisa apertar uma contra a outra, o bumbum contra o outro, né? E aí você vai construindo, então, essa ativação de powerhouse. Desde quando ela puxa o objeto para baixo, em que ela segura o xixi, que foi aquele que você ensinou e pediu para ela treinar em casa. E assim, quando ela contrai as próprias nádegas, que ela tem que deixar ela juntinha, apertadinha. Então, isso são explicar de uma maneira que a criança entenda, explicar para ela de formas concretas, levar material. É bem provável que você não vá conseguir passar todos os princípios em uma aula, até porque é muita informação. Então é importante você fazer essa explicação, a explanação de um por um. Explicar a respiração, depois explicar a fluidez, a concentração, a percepção, a perfeição, o centro de força, fazer com que realmente a criança entenda o que é e ao mesmo tempo você faça exercícios e faça atividades lúdicas, né? Então, eu tenho diversos exercícios que dá para se fazer, que dá para se implementar na criança quando você está realmente passando isso para ela, quando você está ensinando. Mas o vídeo de hoje era para te explicar que é possível sim e que você deve sim ensinar os princípios básicos. É como se fossem as regras do Pilates. Então, como a gente falou no início, você começa introduzindo para as crianças que vão ter várias regrinhas e que vocês vão usar as aulas para ir passando, para ir entendendo, para eles irem aprendendo como eles devem utilizar essas regrinhas, a maneira que eles devem utilizar essas regrinhas. E aí você vai, então, ao mesmo tempo que você educa a criança da importância do princípio, da importância de eles entenderem, você também leva para uma parte lúdica que ele vai testando, vai brincando. Então, quando a gente fala na questão do centro de força, então às vezes você faz a criança fazer exercícios rápidos, né? Fazer a criança sentir o corpo dela, né? Quando ela faz uma respiração mais rápida, quando ela faz uma respiração mais tranquila, então você faz os exercícios de respiração. Depois você vai para movimentos fluidos, que são movimentos rápidos e movimentos mais lentos. Depois você vai então para uma parte que você faz ele ter concentração, então você faz atividades que exijam concentração. Depois exercício que precisa ser perfeito para fazer. Às vezes uma das coisas que eu gosto de trabalhar é fazer eles passarem por obstáculos, né, sem derrubar nada,
porque daí ele vai ter que entender que o corpo dele precisa passar por aqueles obstáculos sem derrubar. Então também é uma maneira muito legal de trabalhar. E ativação de powerhouse, então, que é a maneira realmente de fazer eles entender a musculatura, né? E de como ele contrai, como ele bota a mãozinha, como ele sente que está contraído, né? Então, essas são as coisas, esses são os princípios que são importantes a gente passar, que são importantes a gente levar para as crianças, fazer com que elas entendam, que elas pratiquem, que elas saibam o que é, o porquê que tem que ser trabalhado, porque é nessa hora que a gente mostra para a criança que realmente é importante, que não é exercícios por exercícios. Ele realmente tem as regras, eles são importantes tanto quanto os outros exercícios, tanto quanto os outros esportes que eles praticam ou que eles estão aprendendo. Então, é importante sim, você deve fazer, deve, você deve ensinar todos os princípios para as crianças, deve, porém de uma maneira que seja adequada para a criança, né? Então, de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais entendível, de uma maneira mais lúdica, para que realmente ela entenda o que está sendo feito, o que acontece com o corpo dela e por que isso deve ser executado e tem que ser feito a partir de todas as aulas que ela for praticar. Ok, pessoal? Então, essa foi a aula de que devo ou não ensinar os princípios do método para as crianças. Então, resumindo, você deve sim explicar e deve sim mostrar para a criança que é importante. Ok? Então, espero que tenha ajudado, espero que tenha clareado e tenha inspirado você de realmente como fazer e de que maneira você pode sim ensinar. Ok? Obrigada, a gente se vê então no próximo vídeo.